Na última entrevista que você nos concedeu, Bruno, eu lembro que eu fiz algumas perguntas sobre as músicas dos discos antigos e quais eram as maiores dificuldades de adaptação. E eu lembro que você falava que por tocar com traditional grip, existia uma diferença e você usou esse termo, na logística baterística, Sim. nas viradas, nos patterns e tudo mais. Agora você não está mais tocando com traditional grip. Que tipo de adaptação você tem que fazer? É claro que acredito eu que a sua experiência no Smith Coates tenha servido para você trabalhar isso e evoluir isso, mas que tipo de adaptação você tem que fazer, principalmente para tocar no Angra, que é uma banda musicalmente muito técnica, para você adaptar essa logística de viradas e patterns adaptada ao power prog que o Angra faz? Nesse sentido, como eu já sou acostumado com a minha logística, né, do traditional e tal, tudo que eu tive que criar a partir daquilo, vamos dizer assim, pessoalmente, na minha forma de estudar e de praticar, acabou que, basicamente, eu mudei o posicionamento da mão e a logística continuou de tudo aquilo que eu já fazia, né? Até ajudou nesse sentido porque você acaba criando novos caminhos que eu não pensaria se eu tocasse só de matched grip, por exemplo. Então acabou que soma o que vem de novo dessa logística que já iria ser natural do matched com o que eu tinha do traditional. Então acho que somou nessa parte. Agora o que muda um pouco é por exemplo, a posição da caixa, coisas assim, entendeu? Do posicionamento do kit, da bateria em si. Então, por exemplo, a caixa, o traditional você tem que usar, para você ter uma posição um pouco mais confortável no geral, a caixa ela é bem alta, né, no geral. Então, tem gente que toca traditional e toca baixo, mas para você ter uma postura mais confortável, mais, entre aspas, tecnicamente melhor, para quem toca mais pesado, a caixa tem que ser bem alta. Então, a minha caixa baixou bastante a altura dela, né? O posicionamento. O que mais? Cara, acho que foi mais isso mesmo, na real. Posicionamento da caixa e um pouco dos tambores, que eu também usava por causa do traditional, que ele tem o posicionamento da baqueta para cá, todos os tambores tendiam um pouco para cá também, para acompanhar um pouco a posição do traditional. Então, tudo isso meio que ficou um pouco mais reto, no geral, e a caixa mais baixa. Agora, a logística de viradas e tal, acabei não tendo que mexer tanto assim. Legal, então você ainda pensa em termos de logística como você sempre pensou, você só mudou mesmo o grip, o tipo de pegada que você tem. Sim, o posicionamento. E claro que aí vem outras coisas, que é, por exemplo, o posicionamento de ataque na batera é totalmente diferente, né? De onde você vem para dar o movimento. Ou seja, é mais baquetada, é mais a mão machucada, né? Então você tá acostumado com uma posição e você vai tocar, sei lá, o tom, aí você raspa o dedo assim, ó, no chimbal, aí dá uma rasgada no dedo. Então eu tô com 2 dedos aqui machucados, não dá para ver, mas os 2 estão machucados. Porque você vai na pressão ali tocando, você não fica calculando exatamente todo o movimento. Até você criar a sua própria zona de segurança, saber que, pô, peraí, se eu for demais para cá na hora que eu estiver tocando sem ter que pensar nisso, eu vou me machucar. Então, você vai ajustando essa questão toda, né? E quando você fez essa mudança para você, foi do jeito que você pensava? Foi mais fácil do que você pensava? Foi mais difícil do que você pensava? Qual foi o nível de dificuldade até você passar a tocar naturalmente com o Magic Grip? Bem mais difícil, né? Porque uma coisa é você, sei lá, vou tocar de Match Grip, porque aí você toca lá os seus grooves, tal, coisa simples, né? Sai tocando. Agora, quando você vai no detalhe, nas coisas mais técnicas, nas dinâmicas, quando você precisa da dinâmica mais baixa ou a mais alta, aí que você sente a diferença de que você fala assim, bom, eu preciso de muito mais preparo e muito mais prática com isso para ficar do jeito que, com tudo que eu tinha no traditional, né? Com todo o range de dinâmica e de possibilidade que eu tinha, eu vou ter que estudar muito mais agora para pegar essa técnica toda. Então, eu passei e passo, né? Horas me dedicando basicamente só à mão esquerda, que também traz outros benefícios no futuro, porque eu acabo criando novas independências, novos padrões, novos jeitos de conduzir na batera. Então, por exemplo, para pegar mais sensibilidade na minha mão esquerda, eu vou ter que acelerar alguns processos, né? Então, eu não vou poder seguir, como eu já sei o que tocar, para vamos dizer, lapidar a ferramenta, eu já sei o que tocar, só que preciso lapidar essa ferramenta. Então, eu sei como acelerar alguns processos. Então,
por exemplo, condução com a mão esquerda no hi-hat. Só que não é uma condução simples, tentar fazer o mais complexo possível, com todas as nuances que eu preciso ter para ter uma condução legal. Então, tocando meio como canhoto, né? Vamos dizer assim, com a mão esquerda conduzindo, liderando. Isso eu não estudaria, já estudei bastante com traditional, mas não é uma coisa que eu estudaria naturalmente, porque o posicionamento também não fica tão confortável. Só que aqui fica mais tranquilo de fazer. Então eu estou estudando várias coisas, por exemplo, de independência, coisas novas, entendeu? Que isso vai acelerar o processo de dinâmica da minha mão esquerda, ao mesmo tempo me dá mais independência também. Novos estudos na batera, né? Como é infinito, né? O estudo desse instrumento aqui. Maravilhoso, né? O melhor de todos. É isso aí. E assim, esse vai ser o primeiro disco do Angra no qual você toca com o Magic Grape. Existe alguma diferença sonora que você tenha notado que você acha que vai ficar clara pro fã quando ele escutar? Se sim, qual? Não tem diferença sonora nesse sentido. O que tem é a diferença do produtor, né? Então, assim, o Dennis provavelmente tem um som de batera um pouco mais presente do que o Jens, né? O Jens tem um som excelente, extremamente orgânico, mas é muito diferente do tipo de som mais metal que o Dennis traz. Principalmente com o histórico que ele tem do estilo específico, né? Então, assim, eu acho que a batera provavelmente vai estar um pouco mais presente e pode dar uma sensação de mais pegada, mais agressividade. Mas tem mais a ver com o produtor em si do que com o jeito que eu toquei. Vamos dizer, o jeito que ele coloca a batera na mix, talvez fique um pouco mais presente. Então talvez possa ter uma sensação desse sentido. Mas vamos ver o que o fã vai dizer, né? Já tô dando um spoiler do que poderia ser, mas o que os fãs dirão? Vamos dizer. Lá.